Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks, o seu programa para entender melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Hoje vamos falar de contas públicas, vamos falar de arcabouço fiscal e vamos falar também da trajetória do orçamento federal, da dívida pública e de tudo aquilo que envolve números do governo. Vamos falar disso com um especialista do setor, o Raul Veloso, consultor econômico especializado em contas públicas e também ex-presidente do Fórum Nacional da INAE. Muito boa noite, doutor Veloso, e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite aqui na BMC. Muito bem, boa noite a todos, o prazer é todo meu de poder debater um pouco esses assuntos com vocês. Doutor Veloso, o Senado Federal, uma comissão do Senado Federal, a Comissão de Assuntos Econômicos, votou a favor do novo arcabouço fiscal. Aprovou o relatório do arcabouço fiscal e isso é mais um passo para a aprovação do documento pelo plenário do Senado. O documento já foi aprovado pela Câmara, então aguardamos esta aprovação que poderia de fato mudar as regras do jogo das contas públicas no Brasil para os próximos anos. Estamos criando uma nova regra fiscal, uma nova moldura das contas públicas que prevê um piso de gastos, né, mais do que um teto máximo de gastos. Como que o senhor avalia esse arcabouço fiscal, que por sinal é muito complexo, e o que o senhor acha que está vindo pela frente? Qual a percepção que o senhor está tendo sobre esse documento? Eu confesso que eu preferiria um caminho diferente. Qual é o problema que eu vejo desse caminho que está sendo trilhado? É que o foco não está sendo sobre o item que sempre preocupa todo mundo, que é a questão dos gastos. O foco não está sendo nos gastos. Nós temos de olhar os gastos, ver o que tem acontecido com eles e ver se eles vão entrar em algum sistema de controle que seja eficaz, para depois não ter uma frustração como houve com a história do teto de gastos. A questão dos gastos não pode ser abandonada, ela só tem de ser feita corretamente. Quando a ênfase é sobre a arrecadação, vem a tentação de resolver tudo por aí, ou seja, pelo aumento da tributação, o que não é uma coisa que faz muito sentido. O governo está, de certa forma, com um modelo que tem uma certa hesitação entre o tratamento ser do lado do gasto ou do lado da arrecadação. Há uma certa hesitação nisso e, obviamente, isso aí é ruim para criar confiança no que está sendo feito para tranquilizar os investidores e os agentes econômicos em geral. Pois é, doutor, mas vamos lá. O senhor diz que tem uma questão de foco nos gastos, mas o Brasil, foco na arrecadação, na verdade, mas o Brasil já é um dos países do mundo, os países emergentes, que mais tem carga tributária, que também tem um peso tributário em cima da sociedade. Hoje temos uma carga tributária parecida com países do norte da Europa, mesmo oferecendo para os cidadãos brasileiros serviços de patamares mais próximos de países africanos. O senhor acha que o Brasil aguentaria mais aumento da carga tributária, mais arrecadação, e então vem mais impostos pela frente? A gente tem que esperar mais impostos nos próximos meses? Pois é difícil até da gente imaginar o que é que realmente o governo tem em mente, porque ao mesmo tempo existe uma discussão de reforma tributária, onde um dos itens que são indicados é reduzir, por exemplo, a tributação que incide sobre bens que se incorporam ao estoque de capital, quer dizer, leia-se investimento, e as vendas externas. Então, ao mesmo tempo que se quer resolver o problema sem atacar frontalmente o lado dos gastos, há uma discussão que contempla
um alívio da carga tributária. Então, cheira a uma certa inconsistência entre políticas que vêm sendo anunciadas. Mas eu vou insistir, nós temos de olhar dentro das pautas o que é que está ocorrendo com os gastos e verificar o que é que se pode fazer para atacar o forte crescimento que tem acontecido, principalmente nos últimos anos. E exatamente sobre esse ponto. Por que o senhor acha que teve e como foi possível ter um crescimento tão expressivo dos gastos públicos? Afinal, o Brasil tem muitos gastos que estão previstos em Constituição, mas onde que se gastou mais no último período? Previdência social, gastos em educação e saúde, gastos discricionários do governo, corrupção, estatais. Qual foi o ralo por onde o dinheiro público foi sugado? Não é difícil a gente verificar isso, bastando olhar a estrutura do gasto em 2 períodos devidamente espaçados. Vamos comparar o momento prévio à Constituição atual, que é 1987, com um ano recente, vamos dizer, 2021, e ver como a estrutura do gasto se alterou. Nessa hora, o que realmente chama a atenção é o peso do item Previdência na União, onde ele subiu fortemente. Em 87, ele era da ordem de 19,2% do total do gasto. Agora, em 2021, um número que eu tenho aqui mais recente, ele passou, o gasto com Previdência, passou para 51,8%, mais da metade do gasto. Então, esse é um gasto rígido. Vocês imaginem como é que você vai, a princípio, mexer de uma forma simples na despesa previdenciária, muito difícil. Ele passou, então, de, grosso modo, quase 20% para 52% do total. Esse problema tinha de estar sendo atacado na linha de frente do processo de mudança, do processo de ajuste das contas do governo para construir confiança em que nós estamos fazendo a coisa sustentável e capaz de controlar problemas como inflação, etc. Se a gente olha para o resto dos gastos, eu vou para o outro extremo dos investimentos em infraestrutura, que em 1987 representavam 16% do gasto da União e em 2021 esse peso tinha caído para cerca de 2%. É uma queda de 8 vezes no peso do gasto de um item que é muito importante e que é o principal determinante do crescimento do PIB. Ou seja, um disparou e o outro desabou, e a economia não consegue crescer. O país tem de ter uma política voltada para o crescimento. Dessa forma, é muito complicado. A gente pode olhar um pouco mais da estrutura, mas numa primeira olhada é isso. E nos estados e municípios, essa situação se repete do mesmo jeito. Pois é, doutor. Vamos então analisar essas partes que o senhor trouxe, porque, falando da inflação, né, o senhor citou o possível risco de alta inflacionária. O que o senhor acha? Esse aumento, esse foco nos gastos, é um risco para a inflação? Teremos uma possível nova chama inflacionária, volta do dragão, impulsionada por esse aumento dos gastos vindos do arcabouço fiscal? Pois é, eu não sei se eu posso associar a subida da inflação ao que eventualmente virá do arcabouço, mas a falta de uma solução que exerça o controle sobre os gastos, essa seguramente alimenta o processo inflacionário. E o alimento para o processo inflacionário
leva o Banco Central a subir as taxas de juros, a subir a taxa Selic, que acabou de ser anunciado que não houve alteração, se eu não me engano. E aí, então, nós temos de pensar em ter uma política coerente com uma queda da taxa de juros, vamos dizer, um controle eficaz do processo inflacionário, mas principalmente com a retomada do crescimento da economia. Não pode ser algo deixado a tentar resolver com medidas parciais, como é o arcabouço, e achar que por aí nós vamos chegar nesses objetivos que a sociedade tanto precisa. Pois é. Agora, falando do ponto que o senhor citou também dos gastos correntes e dos investimentos. O Brasil está investindo literalmente migalhas, né, em investimentos. Isso não é de hoje, isso vem desde 2019, que o gasto por investimento é muito baixo, até antes era muito baixo. E mesmo quando o Brasil, nos últimos anos, investiu mais, gastou mais em investimentos, muito desse dinheiro não foi de fato utilizado, muitas obras ficaram na metade, havia uma dificuldade técnica em completar essas obras. O senhor está vendo, então, uma mudança progressiva de eixo dos gastos públicos, de investimentos para gastos correntes, e quanto isso vai pesar, segundo o senhor, no crescimento potencial futuro do país? Pois é, isso já vem de algum tempo. Isso aí, como eu disse, eu comparei 1987, um ano antes da última Constituição, com o ano de 2021, que mostra uma subida muito forte do gasto previdenciário, mas existe também um gasto que é muito importante, que é o gasto com assistência social, que subiu de 9% para 16% do total. Ele é muito importante, é a nova prioridade do governo, mas não há espaço para tudo isso. O gasto em saúde, por sua vez, pelo que eu estou verificando aqui, é muito difícil a gente imaginar ele não subindo, subiu um pouco, de 8% para 10% do total, mas nós temos de reexaminar essa situação e atacar onde o problema é muito mais elevado, que é o caso da Previdência, para criar o espaço para o investimento e para a economia crescer. Não há governo no Brasil que consiga sobreviver adequadamente se ele não entregar um crescimento da economia minimamente razoável. Isso tem de ser visto e tem de ser mudado. Existem políticas bem claras e definidas para fazer isso, mas, ao mesmo tempo, há uma resistência que é antiga a mexer com esse tipo de assunto. Então, doutor, exatamente sobre esse ponto. Aliás, só para terminar, antes de falar da resistência, só para terminar a questão previdenciária. A Previdência Social no Brasil também cresceu, ou melhor, o gasto com a Previdência Social cresceu também por causa de uma pirâmide demográfica cada vez mais adversa. O Brasil está envelhecendo e, até de um ponto de vista comparativo com outros países emergentes, está envelhecendo mais rapidamente do que outros países. O senhor não acha que não há mais volta, mesmo com todas as reformas previdenciárias que a gente pode tentar fazer? Não tem mais jeito de comprimir, ou pelo menos limitar a expansão dessa receita previdenciária, considerando que cada ano mais gente envelhece e se aposenta, considerando que o Brasil não se tornou um país rico antes de se tornar um país velho? Bom, as soluções estão aí, é só a gente colocá-las em prática. Não há dúvida, não há falta de caminhos e independentemente desse fenômeno do envelhecimento, que ele agrava, dificulta o processo, mas, de fato, existe um menu de opções que pode ser posto em prática e, realmente, eu não entendo por que os dirigentes políticos não se lançam para esse tipo de tarefa. Por exemplo, tem que começar por reformas de regras, porque esse sistema que existe hoje aqui foi feito
para uma época que não existe mais, que era uma época quando começaram a fazer os regimes de repartição simples, regimes previdenciários, em que as pessoas começaram a contribuir e custaram a aparecer os aposentados, mas uma hora eles iam aparecer como apareceram. Nessa hora, o dinheiro que havia para pagar as aposentadorias ficou escasso. Então, aí nós temos de mudar regras de concessão de benefícios, apertar, endurecer é uma coisa. Nós temos de direcionar ativos que tenham valor efetivo para reforçar as receitas dos regimes e temos, finalmente, de construir um sistema de capitalização, que é o único que funciona. Não há outro sistema que consiga dar conta da tarefa. Nós temos de criar um fundo capitalizado e começar colocando os novos nesse fundo, e, à medida que o tempo vai passando, a sua situação estará sendo resolvida gradativamente, porque os recursos onde que se colocar lá com as contribuições, tanto das pessoas como dos empregadores, eles vão sendo aplicados, gerando receitas lá na frente para pagar. E não essa situação que nós temos hoje, que nós chamamos isso de um elevado custo de transição, que é uma situação em que as pessoas chegam na hora de se aposentar e têm de usar o dinheiro que deveria estar sendo aplicado para as aposentadorias dos mais novos para pagar dos mais antigos. Essa é que é a questão que nós temos de abordar e atacar e que muito pouco está se fazendo. E, dessa forma, nós vamos ter uma crescente, um processo de uma crescente utilização de recursos que deveriam estar sendo usados para outras finalidades coerentes com os objetivos fundamentais, nós estamos usando para pagar os déficits previdenciários. É realmente algo simples e que tem de ser feito, em vez de tentar soluções complicadas que não se direcionam para os pontos certos, ficam atacando coisas que não vão produzir os resultados que nós precisamos produzir. E não há como perder tempo, porque as demandas da sociedade só crescem. Nós temos todas as demandas na área de assistência social que precisam ser atendidas. Ou seja, nós temos demandas adicionais, uma situação de desequilíbrio financeiro difícil de resolver e uma falta de disposição política para fazer o que é certo. Nós não podemos perder tempo. Deixemos os arcabouços fiscais, que são soluções precárias e temporárias, de lado e nos dirijamos para o cerne da questão e adotemos as soluções corretas para entregar o que a sociedade brasileira precisa. Doutor, vários pontos queria falar com o senhor sobre essa questão da resistência, dos gastos. Antes de tudo, pegando a última parte que o senhor falou, teto de gastos, aliás, arcabouço que é apenas um paliativo. O senhor acha que o arcabouço é muito pior do que o teto de gastos? Olha, o teto de gastos chegou a um ponto em que ele se esgotou. Então, é difícil até comparar qualquer coisa com ele, porque ele começou. O que é que o teto de gastos fazia? Ele dizia que o gasto total tinha de crescer, no máximo, pela taxa de inflação. Com o passar do tempo, pela dificuldade de chegar nesse resultado, o que os governos acabavam fazendo era controlar os gastos mais fáceis de ajustar e deixar os gastos chamados obrigatórios, que são muito mais difíceis de conter, soltos. Ora, uma hora, os gastos que são discricionários e são mais flexíveis, eles chegam num limite que não dá mais para fazer. Foi onde nós chegamos.
os gastos obrigatórios chegaram a mais de 90% do total. E aí não tem mais como fazer esse sistema funcionar. E, por isso, não dá para comparar com outros. Em seguida, o que está vindo, que é esse chamado arcabouço fiscal, o que está sendo colocado é que os gastos cresçam num certo percentual do crescimento das receitas. Ele admite um crescimento das receitas que, no outro caso, não haveria. É uma tentativa de aliviar o processo que tinha se esgotado e entrar com o outro que seja factível. Só que ele não olha para o miolo dos gastos. Ele olha só para os totais e diz que os gastos não podem crescer mais do que um certo percentual das receitas. Ou seja, se as receitas crescerem muito, os gastos podem crescer muito. E aí, na hora H, você tem o mesmo tipo de problema de saber quem vai poder crescer, qual o gasto que vai poder crescer, que gasto é cuja evolução se tem de tolerar por conta de leis e todo tipo de dificuldade de conter que existe. E aí a gente chega nessa situação e não vai conseguir progredir, até porque existirá também uma pressão para reduzir a incidência tributária. Essa pressão é permanente, você fica tentando resolver pelo aumento da arrecadação e uma hora a sociedade resiste. Tem todo, sem falar que tem todo o movimento de reforma que está focado no oposto, focado no alívio da carga tributária, na melhoria da forma de tributar, da incidência da tributação, e são coisas, vamos dizer, conflitantes e que vão se misturar num caldeirão de pressões de todos os lados, sem que a gente veja, quem olha o assunto, veja uma solução se definindo e sendo criada aí logo à frente. E é por isso que eu digo, nós temos que olhar o gasto e perceber que não dá para crescer o gasto tanto quanto as pessoas desejam, e, olhando o miolo dos gastos, escolher as soluções para fazer com que aqueles que têm maior peso, que são exatamente os que têm crescido mais nos últimos anos, sejam contidos. E aí a gente terá uma situação diferente dessa que se tem hoje. Não há como um país como o nosso funcionar achando que pode crescer o seu orçamento tanto quanto os dirigentes desejam. Não existe essa possibilidade. Depois, os efeitos ruins começam a aparecer. Subida de taxa de juros, subida de inflação, etc. Doutor, você já falou de miolo de gastos, né? O Brasil, então, só para a gente terminar esse ponto, gasta muito, que tem um gasto público maior do que outros países emergentes, e tem, por exemplo, gastos até setoriais em saúde e educação superiores a países emergentes com a mesma pirâmide também demográfica, de muito idoso, muita criança, etc. Então o Brasil gasta muito, mas gasta mal. É possível dizer isso? Não sabe gastar? Infelizmente sim, porque não é da tradição do setor público fazer as coisas com eficiência, gastar bem. Uma coisa é escolher o gasto correto. Outra coisa é fazer o que se vai fazer da melhor forma possível, economizando o máximo do que se pode fazer. Infelizmente, a tradição no setor público não é de ter um bom desempenho nessa área. E por isso é que a gente tem de ser duplamente cuidadoso com esse assunto. Não deixar só as grandes variáveis serem direcionadas ou serem fixadas e não entrar no miolo, não entrar nas entranhas dos gastos para economizar, pensar no bem-estar da população e chegar a um país que possa crescer
com a geração de empregos que tanto se reclama. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos com o nosso BMC Talks para falar com o Dr. Raul Veloso, consultor econômico especializado em contas públicas. Então, 2 minutinhos e voltamos já já. Não sai daí. E de volta para o nosso BMC Talks, a gente está falando nessa noite de contas públicas, de arcabouço fiscal. Estamos falando sobre isso com um dos maiores especialistas do Brasil em contas públicas, o Dr. Raul Veloso, consultor econômico especializado em contas públicas e também ex-presidente do Fórum Nacional INAE. Doutor, a gente estava falando que o Brasil, então, gasta muito, gasta mal, a administração pública não tem tradição de eficiência. Aonde está, então, a resistência em fazer uma faxina fiscal, né? Em dar uma limpada nos excessos, eliminar as redundâncias e, eventualmente, racionalizar esses gastos para, eventualmente, gastar menos ou gastar melhor? Quais são os pontos ou os polos, né? Ou os centros, ou as organizações que apresentam maior resistência nessa faxina fiscal? Pois é, aí... Tradicionalmente, aqui no Brasil, as pessoas identificam alguns gastos como sendo coisas importantes que a gente deve respeitar e que deve procurar manter num volume bastante razoável. E aí você se vicia na defesa desse tipo de gasto e, na hora que precisa ajustar, resiste a fazer isso. Eu falo aqui, particularmente, de itens como esse item previdência, que é um item que hoje tem um peso absurdamente alto no gasto. As pessoas resistem a tratar das formas mais adequadas para conter esse gasto, e aí vão aos veículos de defesa, sei lá, os canais em que as vontades contrárias podem se manifestar e fazer essa resistência. Aí é o Congresso, as assembleias, as câmeras, onde há uma resistência muito grande que manifesta a vontade daqueles que estão afetados e que se consideram prejudicados, que torpedeiam decisões que estão sendo debatidas ou discutidas e que vão tentar resolver esses problemas. E muitas vezes fazem isso sem sequer estudar o assunto em profundidade para entender que há caminhos que reduzem fortemente o efeito doloroso que certas medidas podem ter. Eu diria que não tem como fugir, é o nosso próprio sistema político que está aí, que tem suas malhas de resistência que se manifestam toda vez que um segmento é prejudicado. Eu vou lhe dar um exemplo disso, que é, a meu ver, chocante. Quando foi feita a última reforma da Previdência, que foi em dezembro de 2019, havia a colocação de que ela valeria igualmente para todos os entes, para a União, para os estados e os municípios. Pois bem, na hora H, no frigir dos ovos, no final do processo de debate, discussão e aprovação, ela ficou valendo obrigatoriamente só para a União. Os entes subnacionais, depois de uma luta ferrenha de segmentos que queriam retirar estados e municípios dessa obrigatoriedade, simplesmente sumiu a menção a que eles fossem atingidos pelas mudanças. Claro que houve uma grande movimentação em tudo quanto é lugar, uma mobilização contrária a isso, várias articulações e movimentações no Congresso Nacional na direção de fazer isso, ainda que isso fosse fundamental. Então, não tem como não
atribuir a forma como os partidos estão organizados, a forma como as administrações estão organizadas, não há como não pensar que tem alguma coisa errada nisso, porque o drama dessa história hoje é que a maior dificuldade de quem luta para resolver esse problema é exatamente conseguir aprovar nos entes subnacionais, aí eu estou falando de estados e municípios, novamente a mesma coisa que tinha sido aprovado com muito desgaste político em 2019. Ou seja, é preciso que a gente debata mais esses assuntos, mostre a importância do que se tem de fazer e que se faça um apelo o mais amplo possível pelos canais adequados para que os vários poderes distribuídos pelo país não hajam no sentido de prejudicar o bem-estar geral na aprovação de medidas que são muito importantes para dar solução para os problemas que nós temos por aí. Claro. Só para terminar essa resposta, doutor, o senhor falou de assembleias, lembrou o caso da reforma da Previdência nos entes federativos. E o judiciário, quanto ele é importante nessa resistência à redução de gastos? Não apenas no gasto em si da máquina judiciária, que é uma das mais altas do mundo. Hoje, se não me engano, gastamos entre 1% e 2% do PIB somente para o funcionamento de uma justiça, que, por sinal, está entre as mais lentas do planeta, além de ineficiente. Mas quanto que o judiciário, com decisões equivocadas, acaba se tornando uma fonte de resistência a uma racionalização dos gastos e também um peso maior, especialmente em setores como a saúde, né, decidindo de forma arbitrária, sem nenhuma lógica, muitas vezes, tratamentos obrigatórios à custa do SUS, né, para cidadãos que recorrem aos tribunais. Quanto o judiciário tem de culpa, né, nesta situação dramática das contas públicas? Eu acredito que todos os poderes têm seu dedo nessa história de prejudicar aqui ou ali aquilo que precisaria ser feito. Mas não vejo, pela sua própria dimensão, que a gente possa atribuir com essa força que você mencionou, que eu também escuto isso várias vezes, eu não consigo enxergar na extensão que ficou dito aí por você, como sendo o poder que é o principal responsável por decisões que sejam prejudiciais ao equilíbrio geral das coisas e ao bem-estar da população. Eu penso que, pelo contrário, o judiciário, nos últimos anos, tem tido um papel muito importante em várias áreas. Nós temos testemunhado isso em várias situações, e eu não consigo associar a falta de solução para problemas como esse a uma ação equivocada desse poder. Eu creio que o problema é mais geral e, sinceramente, para mim, quanto mais superdimensionado for o poder, maior a chance de decisões saírem do jeito que não deveriam sair. E é natural que muitas dessas questões se manifestem através do Congresso, que é onde é o que recebe naturalmente a maior parte das pressões contrárias a qualquer decisão. Não acho que o problema está no judiciário. Agora, falando um pouco da questão dos gastos obrigatórios, doutor, o senhor citou, o Brasil tem em Constituição alguns gastos que são obrigatórios, que não podem ser reduzidos por lei ordinária. Quanto que a nossa Constituição também é um empecilho para contas públicas mais racionais, mais lógicas, e o que pode ser feito, porque precisa de maiorias muito amplas para mudar a Constituição e são setores muito delicados. Então, imagino uma votação para eliminar a obrigatoriedade de gasto da saúde, da educação ou de outras questões, provocaria manifestações oceânicas em várias cidades brasileiras. Então,
É possível mudar este cenário, que só no Brasil existe, em outro país do mundo tem gastos obrigatórios em Constituição. É possível mudar esse cenário? Ou com essa Constituição estamos condenados a ver gastos sem freio? Eu acho que é menos um problema constitucional e mais um problema de ajustamento que possa ser feito mesmo com os instrumentos que existem, com a Constituição que existe. Não creio que seja esse o problema. É muito fácil de demonstrar isso. É aquilo que eu já falei. Se eu olho para a pauta de gastos da União e enxergo 52% como sendo o peso do gasto previdenciário, que há pouco tempo atrás era 19%, bem menos do que é hoje, e não houve, de lá para cá, nenhuma alteração maior da Constituição, tirando um primeiro momento em 1988, depois não houve assim nenhuma mudança, no sentido do desajuste. Pelo contrário, o que começou a haver foram reformas que promoveram o ajustamento. O problema é o peso muito elevado desse gasto, e não é com mudança constitucional que a gente resolve, não. Uma parte, sim, ajuda, como eu disse, fazem-se reformas de regras que podem diminuir o valor dos benefícios. Mas o grosso disso é entrar em outros segmentos, em outros problemas que afetam esses gastos, problemas para os quais as soluções são conhecidas. Falta só implementar. É só pegar um exemplo, pegando o exemplo de casos que tiveram uma solução com o passar do tempo e que hoje estão numa situação bem melhor, independentemente de mudança na Constituição. Existem vários exemplos, mas a gente tem que pensar isso, que tem instrumentos de gestão que possibilitam que o peso desses gastos diminuam. A gente pode fazer isso independentemente de mudar regras constitucionais ou outras. Nós temos de direcionar ativos que os estados, os municípios e a própria União detenham para ajudar no pagamento das despesas, e nós temos de alterar os sistemas, criando formas modernas de gerenciar e de administrar esse tipo de questão e, por aí, chegar nos lugares certos que vão permitir diminuir. Vou lhe dar um exemplo. É isso que eu ia lhe perguntar. Porque, assim, depois o senhor falou que tem outros instrumentos, mas quais, se não constitucionais? Não, é que você tem de aproveitar o sistema legal e que ele permite e pôr ele em prática. Vou lhe dar um exemplo de resultado primeiro. Eu acompanho o caso do Piauí, que é meu estado natal, e há pouco tempo havia um temor de que o espaço para investimento fosse zerar no ano passado. Muito bem, foi feito lá um estudo, levantadas as questões que poderiam ser alteradas, postas em prática, e no final, em vez de gastar zero de investimento no ano passado, foi gasto algo em torno de R$ 1 bilhão, num estado que é um dos mais pobres do país, de pequena dimensão. Você saiu de zero para 1 bilhão, adotando medidas corretas. Então, é isso que eu estou dizendo. A gente tem de diagnosticar o doente, no caso, a gestão previdenciária, verificar onde é que pode ser feita uma correção de rumos, pôr em prática a correção de rumos e depois é só colher o resultado. Vamos ver, então, tomara que isso, mas também as esperanças são poucas, que esse tipo de instrumentos sejam utilizados, muito sofisticados, por sinal, pelo nível da classe política que temos. Falando nisso, doutor, só uma última questão. Eu queria perguntar sobre
além do arcabouço, outro ponto fundamental para entender onde irão os gastos públicos é a reforma tributária, da qual ainda não se fala abertamente, mas que é em fase de estudo dentro dos órgãos responsáveis, dentro do governo federal. O que o senhor acha dessa reforma que está sendo pensada, com o IVA, o IVA dual, possibilidade de mudanças também nas alíquotas, ou tributação de juros sobre capital próprio, ou até a eliminação deles, e de dividendos? O que o senhor espera dessa reforma tributária e qual seria, na sua opinião, a reforma tributária ideal para essa situação nas contas públicas brasileiras? Pois é, aí você vê que é um setor onde se buscam alterações que vão aumentar a eficiência do sistema e, eventualmente, até reduzir a tributação. Então, não é uma solução para problemas de déficit, a não ser na medida em que isso aumente a eficiência da tributação e, por esse caminho, a arrecadação cresça mais. Mas, no caso, um esforço grande que se tem feito nos últimos tempos é alterar o sistema tributário baseado em tributação sobre o valor das vendas e adotar o valor adicionado. Tem também a ideia de fazer fusão de vários tributos que são do mesmo tipo e, nessa fusão, alterar o uso daqueles instrumentos que levariam não só a uma tributação menos justa, mas bastante elevada, onde não fosse necessário. Quer-se fundir os tributos que incidem sobre vendas em um imposto sobre valor adicionado que seria separado em duas partes, uma para a União, outra para estados e municípios. Esse assunto, que busca reduzir a tal cumulatividade da incidência tributária, visa também aliviar a carga dos itens relacionados com o investimento, com a ampliação de capacidade, o crescimento da economia. E também a tributação sobre as vendas externas, que se quer reduzir essa tributação para ampliar, ou fazer fusões que também viabilizem uma tributação menos predatória, como no caso de impostos que, quando se trata que vão ser aparentemente fundidos em um só, de dois impostos, um que incide sobre vendas estaduais e outro sobre municipais, sobre serviços. E a ideia é que existe uma tributação excessiva num caso e menos pesada no outro. O que se quer é alterar as bases e fazer um percentual médio que atenda, mesmo com perdas do ponto de vista de ter mais imposto num caso e menos no outro, trazer um sistema mais adequado. Quer dizer, aí é muito mais complexo a gente examinar, porque são muitas mexidas, foram se acumulando os diagnósticos que levam à necessidade dessas mexidas ao longo dos anos, e essa virou uma tarefa gigantesca, complexa, muito difícil de tratar. Não é um menu assim bem definido como existe no ajuste previdenciário, e você tem lá 5 itens que você vai atacar, você sabe exatamente o que tem de fazer, vai lá, faz e colhe os resultados. Aqui é mais complexo, as coisas, na hora de incidir uma alíquota sobre vendas ou o que seja, são normalmente bastante complicadas, e é aquilo que eu já lhe disse antes, é muito difícil obter resultados eficazes quando você mexe com muita coisa ao mesmo tempo. Claro. Eu acho que, no caso da tributária, a gente tem de ir com muita calma, muito equilíbrio, para não transformar o sistema que está aí em algo até pior.
Doutor, para terminar nosso papo, perspectivas para o futuro. O Brasil tem uma dívida pública hoje de cerca de 80% do PIB, mais ou menos. Já é muito mais alta do que os outros países emergentes. O senhor está prevendo que com esse arcabouço, se não tiver mudanças do que a gente falou, né, nos gastos, uma racionalização, uma redução dos gastos públicos, maior eficiência na máquina como um todo, e continuarmos gastando desse jeito, para onde irá essa dívida? E o senhor não teme o risco de dominância fiscal para o Brasil nos próximos anos? Não, não acho que a gente possa pensar em dominância fiscal por enquanto, com tudo aquilo que a gente consegue enxergar. O que eu estou dizendo é que nós estamos com soluções, não sei, eu procuro uma outra palavra, mas agora não me ocorre que não seja soluções capengas. Essas soluções capengas não matam, mas maltratam, porque sabe-se que dá para empurrar um tanto com a barriga e levando esse barco um tanto aqui, outro tanto ali, e tem a questão do convencimento também que se faz e outras coisas boas que acontecem ao mesmo tempo que podem compensar, e a gente vai sobrevivendo. Isso, sinceramente, não me preocupa em algo assim catastrófico, uma explosão da dívida que leve a uma corrida, a coisas assim drásticas. O que me preocupa é a nossa incapacidade de agir minimamente, ajustando as coisas que precisam ser ajustadas para fazer a economia crescer a uma taxa razoável. Você, obviamente, não deve se lembrar disso, porque não sei quantos anos você teria na época, mas eu sou de uma época, quando eu comecei a mexer com esse assunto, que a taxa média de crescimento do PIB do Brasil era 7% ao ano. Essa era a nossa taxa média. Então, aí isso, a discussão na época era se não daria para crescer até um pouco mais. Hoje, se você olha as estatísticas, é aquilo que eu lhe disse, eu vejo, por exemplo, um gráfico que eu sempre carrego comigo, ele traz a evolução dos investimentos em infraestrutura dos anos 80 para cá e, ao mesmo tempo, eu vejo o gráfico da taxa de crescimento do PIB. A queda de um é acompanhada da queda do outro. Não tem jeito. Nós temos que reverter esse quadro. Claro. Os investimentos precisam crescer mais e a economia precisa crescer mais. Não adianta quebrar o galho. A sensação que eu tenho é que muita gente não vai empurrando assim, aqui, ali, desse jeito ou daquele, e a gente chegará em algum lugar que permita sobreviver. Eu acho que nós temos a almejar muito mais. O Brasil é para crescer de 7% para cima e se tornar uma economia de destaque no meio dos países emergentes. Nós podemos fazer isso, nós temos recursos, temos tecnologia, sabemos o que precisa ser feito, só falta vontade política suficiente para pôr as coisas no lugar certo. Pois é, doutor. Vamos ver, vamos torcer que o Brasil volte a crescer a patamares minimamente aceitáveis, porque de fato essa anemia do PIB é algo intolerável, porque também impede um crescimento da riqueza da população e uma redução também das desigualdades em nosso país, que também são tão ruins, são tão desagradáveis e são tão dramáticas também para a vida das pessoas. Infelizmente, nosso tempo se esgotou, mas eu queria agradecer muitíssimo o Dr. Raul Veloso por ter estado conosco hoje aqui no BMC Talks. Dr. Veloso, consultor econômico especializado em contas públicas e ex-presidente do Fórum Nacional da INAE. Doutor, foi um prazer conversar com o senhor e com certeza voltaremos a falar novamente de contas públicas. Eu só quero corrigir uma coisinha. Eu sou o atual presidente do Atual Fórum. Presidente, perdão, então me corrijo também. Atual presidente do Fórum Nacional INAE. Então, correção feita. De novo, doutor, okay. Foi um prazer tê-lo conosco e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço.
E muito obrigado a vocês também que estão seguindo a gente aqui no BMC Talks. Nós voltamos na semana que vem com mais um papo com um dos protagonistas da economia, da política, dos negócios do Brasil. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção e fique com a programação aqui da BMC. Até mais!